Geração incrédula. Imagina você ouvir isso de Jesus. E imagina ainda você ouvir isso frente a frente e ele te disser bem assim, você tem pouca fé. Pois é, foi o que os discípulos escutaram. Antes de mais nada, vamos à vinheta para você entender o assunto de hoje. Paz do Senhor, queridos, tudo bem com vocês? Hoje o assunto é incredulidade. Talvez você saiba o que é incredulidade ou talvez você não tenha visto o texto que eu vou ler. Caso você já tenha, vamos ler de novo? Marcos 9 diz assim, no seu versículo 14. É pequenininha a história, então dá pra gente ler toda. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas. Que é que discuteis com eles? E um dentre a multidão respondeu, Mestre, trouxe meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse, ó geração incrédula, até quando estarei eu convosco? Olha, para os discípulos isso. Trazem o menino. E trouxeram-lhe, e quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino, há quanto tempo isso lhe sucede? Disse, desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo, na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, eu creio, ajuda-me na minha incredulidade, Senhor. Em outras versões dizem, ajuda-me na minha falta de fé, mas me ajuda. É pecado ter incredulidade? Sim, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E aquele homem, ele estava desesperado, ele queria uma cura para o filho dele, mas ele também queria algo para ele. Então ele foi em busca disso atrás de Jesus. Ele foi buscar a cura do filho dele e a própria salvação também. O primeiro passo para nós chegarmos a Deus é reconhecer quão errados somos, quão frágeis somos, sabe? Ele entendeu que precisava de Jesus e por isso ele pediu, Senhor, mas me ajuda na minha falta de fé. Nesse momento existem dois tipos de incredulidade nesse texto. A incredulidade dos discípulos, que foi chamada de geração incrédula, pessoas que andavam com Jesus, pessoas que comiam com Jesus, pessoas que oravam junto com Jesus, pessoas que por onde Jesus ia, eles iam juntos, viram milagres acontecerem na frente deles, e ainda assim a fé deles fraquejou justamente naquele momento que o homem mais precisava. E a segunda incredulidade que existe nesse texto é a incredulidade do pai. A incredulidade nada mais é do que a falta de fé religiosa em alguém ou em algo. E justamente aquela fé que era assim baseada para tantos os judeus, para todas as pessoas daquela tribo, tantas pessoas daquele lugar, o pai do menino não tinha. Ele tinha pouca. Talvez ele não foi criado em uma sinagoga, talvez ele não foi judeu desde nascença, porque os judeus a partir dos 12 anos já estavam nos templos, então aprendendo, né? Enquanto Jesus estava ensinando. A partir dos 12 anos não, era menos. Os judeus, eles desde pequenos, eles sabiam o que é que eles deveriam fazer e quem eles deveriam crer. E como essa fé deveria ser gerada neles. Talvez o pai do menino não fosse judeu, não sei. Talvez ele só queria a cura dele naquele momento, do filho dele naquele momento. E Deus deu, e Jesus deu muito mais. Jesus deu a ele fé. E quando Jesus ele responde ao pai do menino, tudo é possível ao que crê.
Ele está dizendo, cara, se você crer, vai ser possível sim curar o seu filho. Olhem que interessante. Esse menino, ele era possesso, tá? Ele estava com um demônio nele e o impedia de escutar e de falar. Então o menino, ele não podia falar a palavra de Deus para ser curado, declarar a cura sobre ele mesmo. E nem o menino poderia ouvir as palavras de Deus. Por quê? Porque o inimigo sabe que a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Não é assim que diz em Romanos? Então, se ele poderia cobrir os ouvidos do menino para ele não escutar nada, para ele não ser curado, ele também poderia cobrir a boca dele para que ele não pudesse declarar cura sobre ele mesmo. Estava tudo certo. Mas talvez você esteja se perguntando, Lucila, por que os discípulos... Cara, novo convertido, velho convertido que lê esse texto sempre se pergunta, eu tenho certeza. Ou se você leu pela primeira vez, você se perguntou, por que os discípulos não curaram o menino? Os discípulos, cara. Segundo Jesus, por causa da pouca fé deles. Somente em Mateus, quando Mateus escreve esse texto, ele diz que Jesus respondeu a eles, depois que eles perguntam, né? Jesus, por que a gente não pôde curá-lo e tal? O que aconteceu e tal? E aí Jesus diz a ele, por causa da sua pouca fé, cara. Porque se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês poderiam dizer este monte para ele subir daqui para lá e ele ia. Mas vocês não têm. Entendeu? Não é que eles não tivessem, é que naquele momento falhou. Ou eles pensaram, poxa, talvez, eu acredito, né? Que talvez o medo poderia estar naquele momento neles. Talvez algo que tivesse acontecido antes, sei lá, com eles. Então, isso os fraquejou. Isso os fez duvidar. E se tiver dúvida, não é de Deus. Então, Deus não trabalha com dúvidas. E a fé é justamente a certeza, a convicção. E se existir dúvida, não é fé. E foi o que aconteceu. Então, tudo que Jesus estava querendo dizer naquele momento, curando aquele menino, tudo aquilo, ele estava dizendo para mim e para você. Se você não tiver fé, nada vai adiantar. Se você não tiver fé, se você for incrédulo, se você tiver pouca fé até mesmo, você não vai conquistar nada na sua vida, porque tudo é possível ao que crê. Entendeu isso? O quanto é importante nós termos fé. Eu já falei de outros vídeos aqui, eu já falei de fé, você sabe muito bem. Sabe? Eu posso estar falando até para uma pessoa que já conhece ou para você que ainda não conhece a fé em Deus. A fé é você depositar a sua fé e confiança no Senhor. E precisa ser sempre um estilo de vida. Eu tenho certeza que depois de que esse pai dessa criança, desse rapaz, né? Porque não era criança. Desse rapaz saiu dali, eu tenho certeza que ele saiu. Puxa, agora sim. Agora eu posso mover montes. Agora eu posso entender quem é que cura, quem é que salva, aquele que liberta, sabe? Agora eu entendo o que é verdadeiramente acreditar no invisível, no impossível. E muitas vezes nós temos deixado isso de lado. A incredulidade nos faz fechar os nossos olhos e não acreditar mais. E muitas vezes fechar os nossos ouvidos para não crer mais. Então não deixa a incredulidade cegar você. Não deixa a incredulidade deixar você surdo para não ouvir, porque a fé vem pelo ouvir. Então ouça as palavras de Deus em nome de Jesus, tá? Deus abençoe a sua vida. Compartilha esse vídeo, se inscreve, deixa o like aqui para ajudar a galera, beleza? Deus abençoe a sua vida, queridos. Paz do Senhor.